Olá! Esse vídeo faz parte do trabalho da disciplina de Extensão Curricular 4 do curso de Licenciatura em Geografia da UFMT. Nesse semestre, a proposta da disciplina era produzir um material didático voltado ao apoio dos professores de Geografia do ensino médio. A ideia desse material ela surgiu durante a disciplina de Educação Ambiental com o objetivo de abordar o tema da reciclagem, de uma forma prática e envolvente. Embora esse conteúdo seja trabalhado com maior frequência na disciplina de ciências, ele possui um caráter interdisciplinar e dialoga diretamente com a geografia, especialmente em temas como a produção e o consumo no espaço geográfico, a geração e destinação de resíduos sólidos, os impactos ambientais, a organização das cidades, a sustentabilidade e a economia circular. Desde o início, a intenção não era desenvolver apenas um jogo de perguntas ou respostas ou uma simples corrida de dados até uma linha de chegada. O objetivo era criar uma experiência mais envolvente, que despertasse o interesse dos estudantes por meio de estratégia, de competição, tomada de decisões e também sem perder de vista a aprendizagem. Então, buscando essa dinâmica, a principal inspiração foi o jogo Banco Imobiliário. A ideia foi adaptar a dinâmica, como por exemplo o tabuleiro, que ele não tem um começo e fim, mas é um ciclo onde os jogadores permanecem em movimento, né? A utilização da moeda no jogo Banco Imobiliário também foi trazido, e as cartas de sorte ao revés, que elas trazem acontecimentos inesperados, aumenta a aleatoriedade em alguns pontos. Só que eu achava importante trazer para o jogo elementos que estimulassem a construção do conhecimento. Foi então que eu imaginei alguma forma de trazer a questão de reciclar, de ter resíduos, de trabalhar com resíduos. E eu representei eles dentro do jogo na forma também de cartas. Então, ao longo da partida, os jogadores eles produzem resíduos e eles precisam descartar esses resíduos, identificando se eles são resíduos recicláveis ou não recicláveis. Então, nessa dinâmica, eles têm que compreender as cartas de resíduos, entender na carta tem a identificação de ser reciclável ou não e algumas informações a mais. Então, isso traz a questão da competição, mas também promove a aprendizagem neste contexto. Então, cada decisão que é tomada durante a partida, e o tabuleiro ele promove isso, em alguns momentos o estudante ele se depara com situações que ele vai ter que decidir o que ele vai fazer em relação aos resíduos, a reciclar ou não, e a forma com que isso corresponde à questão financeira dele, né? Então, são princípios que são abordados durante o jogo, são princípios de economia circular e traz esses conceitos teóricos na prática do aluno, comparando com questões reais. Inclusive, alguns momentos do jogo, algumas casas, alguns conceitos, algumas cartas que aparecem, é possível parar naquele momento, explicar aqueles conceitos, já que o aluno precisa utilizar numa situação de simulação real, dá para introduzir um conhecimento também. Um ponto que é importante informar é que eu fiz esse trabalho sozinho, então eu me utilizei da ferramenta de inteligência artificial para gerar alguns componentes gráficos, o tabuleiro e as cartas, a imagem delas foram geradas com auxílio da inteligência artificial para ter uma atratividade, para que fosse ficar bonito, que isso também faz parte da atração do jovem quando ele tem contato com qualquer tipo de jogo, seja ele virtual ou não. É importante também essa questão atrativa, então por isso também me fiz uso dessa ferramenta. Bom, mas como que funciona o jogo em si? O jogo é composto pelo tabuleiro. Este daqui é o tabuleiro que eu imprimi. Vou colocar na tela a imagem dele digital para vocês observarem. Então, o tabuleiro ele é composto por 24 casas,
né? Essas 24 casas, elas estão organizadas em 4 quadrantes. Aí nós temos as cartas de desafio, que são perguntas e respostas. Então ela contém uma pergunta e a resposta. E também abaixo uma curiosidade para agregar mais no conhecimento, né? Então, qual que é a dinâmica? Você pode fazer para um adversário ou pode fazer, se estiver jogando em grupo, fazer para um integrante do grupo. Elas estão organizadas em 3 grupos de desafio. Tá? O desafio da coleta, são as em verdinho, são perguntas sobre reciclagem. Geralmente se um produto ele é reciclável ou não. Os desafios da economia circular, ele trata sobre conceitos, né? Quais são os conceitos, por exemplo, esse aqui, qual que é o princípio da economia circular, né? E tem as cartas de desafio, que são os desafios geográficos, que tratam assim, de impactos ambientais. Então são ao todo 27 cartas de desafios, que são essas perguntas e respostas. E todas elas têm ao final essa curiosidade, então são temas que podem ser explorados durante a brincadeira, durante o trabalho. Quando sai uma carta dessa, o professor ele pode também abordar, explicar um pouco mais desse conhecimento se ele quiser. Aí nós temos as cartas de sorte ou revés, que ela é baseada naquela sorte ou revés do jogo Banco Imobiliário, e ela tem as 2 opções. Ou o jogador ele cometeu uma infração e ele perde o valor, o dinheiro, ou então ele teve sorte por algum ato que é benéfico e aí ele ganha um valor em dinheiro. São um total também de 27 cartas também. E nós temos as cartas de resíduo, que são as cartas da dinâmica do jogo, né? Então as cartas de resíduo, ela é um total de 45 cartas, tá? Então ela trata de diversos resíduos. Então aqui vai ter a informação do resíduo, o nome, né, o tipo de resíduo e se ele é reciclável ou não. Então nós temos aqui diversos resíduos que podem ser reciclados ou não reciclados. Solar, embalagem plástica, esponja, canudo, fralda, embalagem de isopor, óleo e assim por diante. Um total de 45 resíduos. E temos também o dinheiro do jogo, as cédulas, né, que foram aqui personalizadas. Ela tem uma temática de reciclagem, né, um tema assim de meio ambiente. Então, qual que é a dinâmica do jogo? Esse tabuleiro ele é dividido em 4 quadrantes. Cada casa tem uma especificidade, cada quadrante desses ele representa um estágio, né? Então, o primeiro quadrante são casas associadas ao consumo e extração. O segundo quadrante é sobre o descarte doméstico. O terceiro quadrante é sobre os rejeitos, a crise dos rejeitos. E o último quadrante é a reciclagem e o retorno dos materiais. Bem, a pontuação do jogo, ela é baseada nos créditos que o jogador tem na mão, né, o dinheiro, a moeda do jogo, e ele perde pontos com as cartas de resíduo. Então, cada carta de resíduo na pontuação final ela é multiplicada por 20 e diminuída do crédito. Então, o crédito, o valor em dinheiro, o valor monetário do jogo, ele é importante para somar pontos, mas descartar
os lixos, os resíduos e de forma correta, ele é ainda mais importante, ele tem um impacto maior ainda na pontuação final do jogo. E como que o jogador ele descarta os resíduos? Tem 4 casas que os resíduos podem ser descartados. 3 casas são descartes de lixo reciclável, a casa 7, a casa 19, a casa 23, são resíduos recicláveis que podem ser descartados. E na casa 12 são os resíduos não recicláveis que são descartados. Então nessas casas, ela acontece uma dinâmica que é o seguinte: os resíduos eles têm que passar o jogo virados com a face para baixo. Então acontece uma dinâmica de jogo da memória, justamente para os jogadores, para os alunos, eles memorizarem o que cada resíduo é, se é reciclável ou não. Em alguns momentos, durante o desenvolvimento do jogo, em algumas casas, é oportuno virar a face das cartas para cima. Nesse momento ele tenta memorizar. Por quê? Nessas 4 casas, ele tem que fazer a escolha da carta de forma virada, de forma com a face da carta para baixo, e ele tem que descartar corretamente. Então nas 3 casas que são de lixo reciclável, ele tem que virar a carta reciclável, senão ele pode pagar uma multa ou deixar de ganhar um valor, dependendo da casa. E na casa 12, que é a única casa que é possível descartar resíduos que não são recicláveis, também ele tem que escolher o resíduo que não é reciclável, e senão ele também paga um valor. E a casa 12, ela tem uma dinâmica de toda vez que o jogador passa por ali, ele tem que parar na casa 12, para forçar justamente essa interação com essa casa, de identificação do que não é reciclável, né? E como ela é uma casa única, ela é uma casa bem especial. É a casa do ecoponto, essa parada obrigatória que o aluno consegue descartar os não recicláveis. Então, como ele fala sobre reciclagem e economia circular, fiz nesse formato de círculo, né, nessa dinâmica estilo Banco Imobiliário está repassando nas casas, né? Então cada casa tem uma ação, tá? E aí nas ações nós temos as cartas de sorte ao revés, tipo Banco Imobiliário, né, que vai fazer você ganhar ou perder pontos, tá? Aí tem o dinheiro do jogo, né? Então, por exemplo, aqui revés, você queimou o lixo e a fumaça causou poluição. Você vai perder 50, você tem que pagar uma multa de 50. Né? Aí sorte, deixa eu chamar de sorte aqui. Você fez um mutirão de limpeza na comunidade, né? Participando do mutirão, ganhou 15. Então tem essas cartas de sorte ao revés. Tem também as cartas de desafio, tá? As cartas de desafio, elas são tipo um quiz, né? Você vai pescar a carta e aí tem uma pergunta, né? Você faz a pergunta para o outro grupo. Se o grupo souber responder, ele vai vai continuar jogando e vai ganhar um valor no dinheiro do jogo, tá? E aí, um diferencial que tem nesse jogo também são os resíduos, tá? Porque eu pensei assim, não adianta fazer um jogo só de ganhar dinheiro e no final quem somar mais valor recebe. Como a gente está trabalhando com reciclagem, a ideia é entender a reciclagem, então tem as cartas de resíduo. Então tem os resíduos que são recicláveis e os resíduos que não são recicláveis, né? E aí esses resíduos que são recicláveis ou não, vocês têm que tentar descartar ele durante o jogo. Aí tem as cartas que vão ter a dinâmica de conseguir descartar ou não. E isso soma ponto no final para vencer o jogo. Então tem uma formulazinha que a gente vai calcular no final, que você tem o valor do dinheiro que você conseguiu acumular, soma, né? Mas também a pontuação sobre os resíduos. Quanto menos resíduos você conseguir ficar na mão, também já compensa para ganhar o jogo no final, beleza? E aí o manual, tentei fazer ele bem objetivo, bem curtinho, tá?
Na primeira folha ele resume o que é o jogo, o objetivo, né? Porque ele é o composto. E aí tem um destaque na caixinha para o cálculo da pontuação, né? Então são os créditos na mão, o dinheiro, menos a quantidade de carta de resíduo multiplicado por 20. Tá? Então quanto menos cartas que tiver e mais dinheiro, mais pontuação final, né? E aí compara com o outro, quem tiver mais pontuação, vence o jogo, tá? A gente pode começar o jogo, combinar a quantidade de giros, né? 10 giros, ou determinar um tempo, que eu acho que vai ser o mais adequado, porque daqui a pouco acaba a aula, né? Então no final, quando falar uns 5 minutos para acabar a aula, a gente faz a conta e vê quanto pontuação cada um fez, tá? O que é interessante saber? Na segunda folha, fala sobre as casas especiais, tá? Então a gente consegue se livrar dos resíduos na casa 7, casa 12, casa 19 e casa 23. Sendo que na casa 7, casa 19, casa 23, a gente descarta os resíduos que são descartáveis. Então descartável é mais fácil, né? E na casa 12 é a única casa que a gente consegue descartar o resíduo que não é descartável, tá? Então ela é a carta assim, mais importante para ficar atento. Então, quando cai na casa 12, aí para tentar descartar os resíduos que não são descartáveis, tá? Tem uma dinâmica no jogo também de deixar os resíduos virados para baixo. Qual que é a ideia? De tentar memorizar o que cada resíduo, se ele é reciclável ou não reciclável. Então a ideia é deixar eles virados para baixo. E aí eventualmente você vira e olha as cartas que tem, depois vira de volta. Nessa casa 12, você tem que tentar adivinhar quais são os resíduos que não são descartáveis e virar ele. Se você virar um que é descartável, você está no lugar errado, descarta ali, aí você continua na mão. Tá? E aí na última página fala o que cada carta faz, o que cada casa faz, tá? Porque aqui no tabuleiro só tem o nome da casa, o número e o nome, né? E aí na última folha ele especifica o que cada casa faz. Então chegou na casa aqui, o que faz tal casa? Só tá um nome aqui. Aí olha, se precisar consultar, ela está explicando melhor o que cada casa faz, tá bom? E aí então pra gente testar, a gente tem que começar. Eu acho melhor a gente sentar no chão, já que está separado em grupos. Pode ser, ou colocar essa mesa ali no centro, talvez. Eu sou do chão. Vocês ficaram mais rodados. Vocês querem no chão ou fazer na mesa? No chão, Melhor no chão. beleza, legal. Vou dar 100 de crédito para cada um, tá? Tá. 3, Carlos. 1, 2, 3, 4. Casa 4. É na última folha. É na última folha. Indústria de embalagem, espaço para investimentos e em pegue 30 para investir. Pague 30. Isso. Essa regra do web design é assim. Você paga os 30, é opcional, você pode pagar ou não. Porque cada vez que o peão dá uma volta no tabuleiro, você tem que pegar 3 resíduos. Toda vez que ele passar nessa casa branca ali, você recebe 3 resíduos. Tá? E o ecodesign é assim, se você investe 30 reais, aí quando você der a volta no tabuleiro, você só pega um resíduo. Aí então é opcional você aplicar o ecodesign ou não. Se nós tivermos com um resíduo acumulado, tipo, Você perde. perde ponto. É uma estratégia a longo prazo. Porque o ecodesign o que é? São embalagens, são produtos que eles são mais fáceis de serem reciclados, né, na vida real. Né? Então essa casa ela é baseada nessa ideia. É um investimento que no momento ele custa mais caro, porque você tem que ter o equipamento para fazer e tal, mas a longo prazo ele se paga. Então é uma estratégia a longo prazo. Se a gente for jogar pensando em dar muitas voltas, jogar bastante tempo, ele compensa mais. Se a gente está jogando assim meio rapidão, só uma volta, talvez. Aí você tem que... Aí é vocês. Estratégia. Se nós cairmos em uma certa casa, nós pode acabar recuperando esse dinheiro? Tipo, Pode, tem várias cartas de ganho e perda. se fosse Não compra de qual aquela lá? Só não, você só paga e no final você vai receber só uma carta em vez de 3. Você dá a volta, veja, 3. Mas é aqui no banco, ei. Mas é isso aí.
6, 10. Perfeito. Vai lá. Até o 9 agora. Então, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Descarte. 11, casa 11, meio-dia. Descarte incorreto. Multa de R$10. E dessa vez nem foi o Miguel, foi o Benício, gente. Ninguém vai falar nada sobre isso? A 10 também. 9. Nossa, que número. Vai lá, Mayara. Se ela tivesse sido sorteado primeiro. Ué. Vai, você contou errado. Qual que é a casa 10? Casa para uma pergunta. Aí nessa casa nós vamos fazer o seguinte, já que a gente está jogando em grupo, em vez de fazer a pergunta para o adversário, você vai pegar uma carta dessa de desafio, tá? Aí você vai ler para a colega do seu grupo. Você vai ler pra quem? Só não mostra a resposta. Ah, então não mostra a resposta pra mim, né? Aí se souber a resposta, ganha 20 de crédito. Eu acho que é melhor pra Mafer, porque a Duda acho que já viu. Eu não vi. Não? Eu não vi. Aí lê em voz alta para os colegas, que daí a gente já estudou o assunto dessa carta, pode voltar depois. Ah, eles vão me julgar se eu souber responder. O que significa ecodesign? Ah, Ele falou agora. é quando... Ah, mas eu não sei. Eco-designer é quando a gente... Ah, eu não lembro. Eu não me lembro. É reciclar... Pode falar? Não sei. Não pode? Eu vou saber responder a curiosidade. Que é curiosidade? Curiosidade é uma informação a mais do assunto. Pode ler? Pode ler a resposta depois eu Nossa. É desenvolver produtos pensando em reduzir os impactos ambientais durante toda a sua vida útil. É literalmente isso que eu falo, pensando. curiosidade, uma informação nacional. Curiosidade. Produtos fáceis de desmontar costumam ser mais fáceis de reciclar. Mas ela poderia ter falado pra mim sobre disso? É uma informação. Ah, A curiosidade é um box, Ah, tá? não, entendi. Pra- Então tem que pagar Fonte de quanto? conhecimento. 15 pila. Não, não tem que pagar nada. Não tem que pagar, você deixou de ganhar. Aí não tá o valor, né? Vou adicionar. Eu fico com essa. Pode colocar embaixo. Estou aqui com a professora Joyce, professora de Geografia daqui da Escola Brunildo. Ela gentilmente colaborou com esse trabalho, com a aplicação. E aqui eu pedi para ela falar as impressões que ela teve desse jogo. Né? Ela estava aqui fazendo mais uma avaliação. O que você achou, prof? Foi um jogo muito interessante, os alunos gostaram da ideia, participaram, ficaram engajados na proposta e, além de tudo, eles aprenderam de uma maneira lúdica e divertida, né? Normalmente, quando a gente vai tratar a questão ambiental, eles não levam muito a sério, né? Eles não se interessam muito, mas quando envolveu ali o jogo, que eles tiveram que se organizar em equipes, ficaram mais atentos a isso, eles se engajaram bastante na proposta, né? Então, eu acho interessante essa forma de gamificação assim na educação, né? E tratando um assunto sério, mas brincando, né? Que com certeza eles aprenderam. Depois que eles finalizaram o jogo, eles já queriam saber novamente quando eles iam poder participar de novo, jogar de novo. O jogo aqui que o José propôs para eles. Novamente, obrigado pela sua colaboração, pelo seu espaço que abriu na sua turma. E vamos jogar uma outra oportunidade de novo. Com certeza. Muito obrigada.